Neste vídeo vamos mostrar como proceder para ajustar o diâmetro do rotor de uma bomba, de modo que ela forneça exatamente a vazão que desejamos. Em vídeo anterior mostramos como determinar o ponto de operação de uma bomba instalada em dado sistema de recalque. Para isso imaginamos este sistema composto por tubulações de diâmetros conhecidos, além das singularidades existentes, e associamos a ele uma bomba, cujas curvas características eram conhecidas. Aprendemos a construir as curvas características do sistema de recalque, quer dizer, a curva altura manométrica versus vazão. Naquele problema, vimos que era preciso traçar duas curvas características para o sistema. Uma para quando o nível d'água no poço de sucção fosse máximo, para o que teríamos as alturas manométricas mínimas, e outra para quando o nível d'água no poço de sucção fosse mínimo, para o que teríamos as alturas manométricas máximas. As curvas características correspondentes foram obtidas para diversas vazões, somando aos desníveis geométricos máximo e mínimo as perdas de carga no sistema de recalque correspondentes a essas vazões. Tomamos em seguida a curva característica da altura versus vazão da bomba e fizemos sua superposição às curvas do sistema. Com isto, foram obtidos dois pontos de operação, um correspondente ao nível d'água mínimo e outro correspondente ao nível d'água máximo. Entretanto, digamos que a condição de projeto impunha que a vazão bombeada não deveria ultrapassar 8 litros por segundo. Neste caso, este rotor de diâmetro 350 mm não serve. Será preciso trabalhar com um rotor menor. Qual deverá ser este diâmetro? Além disso, quando o nível d'água baixar no poço de sucção, a vazão diminuirá. Qual será essa vazão? Para resolvermos este problema, vamos recapitular um pouco do que foi visto no vídeo Como funciona uma bomba centrífuga desta série. Vimos que podemos assemelhar o que acontece numa bomba centrífuga com o que acontece num cilindro cheio de água que é posto a girar em torno de seu eixo vertical. A superfície da água forma uma superfície chamada paraboloide de revolução. A distância vertical entre o vértice do paraboloide e a extremidade da superfície livre é conhecida do curso de mecânica dos fluidos. Vale H igual a ômega 2 sobre 2G vezes R2. E se fizermos um orifício de área A na mesma profundidade do vértice do paraboloide, esguichará a água com uma vazão cujo valor também é conhecido do curso de mecânica dos fluidos. Vale Q igual a CdA raiz de 2GH. Vamos olhar novamente para o cilindro. Girar o cilindro dá muito trabalho, seria como girar a carcaça da bomba. Melhor manter o cilindro parado e girar uma paleta em seu fundo. O efeito será o mesmo. Ao girarmos a paleta com velocidade ômega, a distância entre a extremidade e o vértice do paraboloide formado será ômega 2 sobre 2G vezes R2 e a vazão que sairá do orifício será CdA raiz de 2GH. Vamos representar o cilindro em corte. Sendo ômega a rotação da paleta e R1 o seu raio, a altura será ômega 2 sobre 2G vezes R1 ao quadrado. Se a paleta no interior do cilindro girar com velocidade ômega e se o raio for R2, então a altura será ômega 2 sobre 2G vezes R2 ao quadrado. As vazões serão, no primeiro caso, CdA raiz de 2GH1 e no segundo caso, CdA raiz de 2GH2. A partir das equações das alturas, obtemos a relação H1 sobre H2 igual a R1 ao quadrado sobre R2 ao quadrado. E a partir das equações das vazões, obtemos a relação Q1 sobre Q2 igual a R1 sobre R2. Já temos as relações necessárias para prosseguirmos o nosso estudo. Consideraremos a curva característica H versus Q da bomba. Digamos que o ponto de operação encontrado tenha coordenadas Q1, H1. Mas ele não nos convém, desejamos que suas coordenadas sejam Q2, H2. Se eles são da mesma bomba, mas estão em rotores de raios diferentes, então são aplicáveis as relações que deduzimos entre alturas e raios do rotor, ou, o que é a mesma coisa, entre as alturas e diâmetros do rotor. E a partir daí, obtemos essa relação que será útil mais adiante. Ela permite encontrar a distância vertical entre os dois pontos, se conhecermos a relação entre os diâmetros. São também aplicáveis as relações que deduzimos entre vazões e raios do rotor. Ou, o que é a mesma coisa, entre as vazões e os diâmetros do rotor. E a partir daí, obtemos essa relação que será útil mais adiante.
Ela permite encontrar a distância horizontal entre os dois pontos se conhecermos a relação entre diâmetros. Veja que a variação horizontal é diretamente proporcional à variação dos diâmetros, enquanto que a variação vertical é proporcional ao quadrado da variação dos diâmetros. Portanto, é como se o ponto deslizasse sobre uma parábola do segundo grau. A equação desta parábola é h igual a kq2, porque ela passa pelo ponto desejado e pela origem do sistema de eixos coordenados. Sendo conhecidos q1 e h1, então o coeficiente da parábola é k igual a h sobre q1 ao quadrado. Na verdade, todos os pontos da curva característica da bomba deslizarão sobre parábolas do segundo grau quando alterarmos o diâmetro do rotor. Assim sendo, conhecidos os valores de q1 e h1 de diversos pontos da curva correspondente ao diâmetro d1, acharemos com facilidade os valores q2 e h2 correspondentes ao diâmetro d2, bastando aplicar as relações h versus d e q versus d, inclusive sobre o eixo vertical. Unindo estes pontos, teremos a curva característica correspondente ao rotor de diâmetro desejado. E assim procedemos quando trabalhamos com as curvas características de bombas comerciais. Traçamos parábolas, conhecidas como parábolas de isorrendimento, e com elas determinamos as curvas características correspondentes a diâmetros intermediários entre o máximo e o mínimo estabelecidos pelo fornecedor do equipamento. Voltemos ao nosso exemplo. Conforme dissemos, desejamos que a vazão máxima da bomba não ultrapasse 8 litros por segundo. A vazão máxima ocorrerá na situação de nível máximo, quer dizer, da altura manométrica mínima. A altura manométrica correspondente será de 37,3 metros. Estes serão os valores de Q1 e H1, respectivamente. Vamos passar por este ponto uma parábola do tipo H igual a KQ2. Encontramos para K o valor 0,583 e construímos a pequena tabela mostrada na figura, que nos fornece os pontos para o traçado da parábola. Marcamos os pontos sobre o gráfico, traçamos a parábola e determinamos o ponto em que ela encontra a curva da bomba, Q igual a 8,6 litros por segundo e H igual a 43,1 metros. Eles serão os valores de Q2 e H2, respectivamente. Traçamos a parábola e determinamos o ponto em que ela encontra a curva da bomba, Q igual a 8,6 litros por segundo e H igual a 43,1 metros. Eles serão os valores de Q1 e H1, respectivamente. Utilizando a relação entre alturas e diâmetros e substituindo os valores de D1, H1 e H2, encontramos D2, o diâmetro desejado, 326 mm. Poderíamos ter utilizado a relação entre alturas e vazões. Substituindo os valores de D1, Q1 e Q2, encontramos D2, o diâmetro desejado, 326 mm. Para encontrar a curva característica correspondente ao diâmetro do rotor que tem esse diâmetro, basta imaginar parábolas quaisquer que cortam a curva da bomba e determinar as coordenadas dos pontos em que as parábolas interceptam essas curvas. Utilizando as relações entre diâmetros e vazões e entre diâmetros e alturas, encontramos os pontos da curva correspondentes ao diâmetro desejado e aí é só passar por eles a curva do rotor. Assim sendo, na situação 1, em que a altura manométrica é mínima, a bomba fornecerá 8 litros por segundo contra H igual a 37,3 metros, e na situação 2, em que a altura manométrica é máxima, a bomba fornecerá 5,1 litros por segundo contra H igual a 40,1 metros. O ajuste da vazão poderia ser feito também através do ajuste da rotação do motor elétrico que a movimenta, mas isto é assunto para outro vídeo. Por hoje é só. E se você gostou, não deixe de comentar, curtir e compartilhar.